Deixa eu ver se melhora. Um pouquinho desfocado, né? Agora melhorou. Melhorou bastante. Só esperando um pouquinho para dar o... agora deu certinho. Tem bastante gente entrando ainda. Mas aqui, como é que esse rolê da apresentação aí, velho? Meio ocupado, computador aqui. Tá me ouvindo? Sim. Travado aqui. Tô te ouvindo, velho. Alex? Não, tô ouvindo, Alex. Acho que seu áudio tá baixinho. Estão me ouvindo? Tô ouvindo todos muito bem. Tanto a Alex quanto a Tainá. Eu também. Alan, você tá me ouvindo? Tô sim, Tainá. Eu não tô te ouvindo. Uai. Eu acho que travou aqui. Aqui. Peraí. Deu uma travada no da Atlantis, aí não tô conseguindo aceitar as pessoas que estão querendo entrar. Vou tentar abrir aqui pelo. Só um minutinho. Tá bem. Se o Alan entrar, ele não consegue dividir, tá? Pode ser. Tu consegue entrar aí, Alan, pelo da Atlantis? Consigo rapidinho. Um minuto. Não sei o que houve aqui. Agora não vou poder.
Eu acho que eu consigo aqui. Deixa eu ver. Consegui. Não, tem bastante gente entrando. Eu vou aceitar a pessoa aqui. Bom, acho que a gente pode começar, né? Cadê o Alan? Tô aqui, Tainá. Eu não tô te vendo, só seu vídeo não tá aparecendo. Eu tinha desligado rapidinho. Bom, então vamos começar? Por mim, tudo bem. Então tá, joia. Bom, gente, boa noite. Desculpem aí os imprevistos com tecnologia. Não é meu forte, não. Só avisando que é uma conferência que está sendo gravada mediante autorização dos participantes. E a gente vai tentar deixar disponível depois no YouTube da Atlantis. Então, também quem quiser fazer algum comentário e que quiser fazer alguma pergunta, pode enviar aqui no chat ou então no direct da Atlantis também. Que aí a gente vai respondendo na medida do possível no final da live. Bom, o Alex, professor Alex Borer, é brasileiro, natural de Minas Gerais, possui licenciatura e bacharelado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestrado e doutorado em História Social da Cultura pela FMG. Também foi meu professor na FAOP, no IFMG, onde ele dá aula hoje, né? Atualmente é professor efetivo da IFMG, fundador e coordenador do NEALUME, Núcleo de Estudos de Arte de Cruz Mineira, e também autor dos livros Ouro Preto, Novo Olhar, e o Discurso da Imagem, que é inclusive um tanto do que a gente vai falar aqui hoje. E o Alan é graduando em Conservação e Restauro de Bens Imóveis pelo IFMG, aqui em Ouro Preto, bolsista do PIBIC do projeto Paisagens Pitorescas, presidente do Centro Acadêmico do Curso de Conservação e Restauro do IFMG e associado fundador da empresa Óculo Júnior e membro do NEALUME também. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim? Sim, eu tô. Ótimo. Então, a gente vai começar, então, com a pergunta, né, para abrir aqui o nosso bate-papo com o Alex aí. Alex, fala um pouquinho para a gente o que é iconografia, o que são modelos iconográficos. Todo mundo está me ouvindo? Sim. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer imensamente a Tainá pela iniciativa. A Tainá foi uma aluna muito, né? A gente ainda tem muito contato. Estou aqui no meio de outros alunos. O Alan também foi meu aluno, ou é meu aluno ainda, não sei. Tem outros alunos que estão entrando aí, tem muitos amigos, professores, tem gente de Portugal aí também que eu estou vendo, então queria dar as boas-vindas a todos e agradecer novamente o convite. Estou adorando esse negócio de fazer live, é menos trabalhoso do que fazer palestra, a gente pode ficar arrumado da cintura para cima e de pijama da cintura para baixo. Gostei muito. Vou sugerir, inclusive, que o IFMG adote isso constantemente, né? Adorei! Bom, iconografia é um assunto extremamente complexo. Eu vou resumir aqui, até porque tem gente de várias formações aqui diferentes, né? Mas, basicamente, a palavra iconografia vem de um sufixo grego, né? Imagem, grafia, estudo, né? O estudo da imagem. É uma palavra que é um
dentro, a gente tem 18, pelo menos, ela já é usada constantemente, mas quem colocou a iconografia científica, entre aspas, a gente pode dizer assim, não sei se o Alan vai falar mais dele, foi o Panofsky, né? Foi um grande historiador da arte alemão, e ele criou, tem um livro no Brasil muito popular, que chama Significado nas Artes Visuais, que é uma coletânea de várias palestras que ele deu, conferências, capítulos, artigos que ele fez. Então, quem quiser comprar o livro, chama Significado nas Artes Visuais. E o primeiro capítulo que os meus alunos todos leem é justamente a introdução à iconografia e à iconologia, né? Onde ele faz a famosa diferenciação níveis da leitura da imagem, né? Que todos nós fazemos de determinadas imagens. Quanto mais familiaridade a gente tem com determinada imagem, mais fácil é da gente fazer uma leitura imagética mais precisa. Eu sempre cito o exemplo, por exemplo, do São Francisco. Eu pego uma imagem de São Francisco comum, vamos colocar ela na sala de aula aí, com pessoas de várias formações, e todo mundo vai identificar aquela imagem como uma imagem de uma pessoa, de um homem com barba, de pé, né, com uma caveira nas mãos. Todo mundo consegue fazer essa leitura. Isso, para nós, é uma análise pré-iconográfica. Todos nós, de 5, 6 anos de idade, somos capazes de fazer essa leitura pré-iconográfica. A leitura iconográfica necessita de uma familiaridade cultural com o objeto. Eu, por exemplo, consigo identificar com o São Francisco de Assis. Isso tem a ver com a minha formação como professor, como um homem do mundo ocidental, um homem criado no mundo dominantemente católico, com as imagens do mundo católico. Então, eu consigo identificar com o São Francisco de Assis. Agora, por que essa imagem, por exemplo, é o São Francisco de Assis, esculpido pelo Aleijadinho, no final do Jardim, do começo do século XIX, isso é uma leitura iconológica profunda, é o terceiro nível da leitura do que o Panofsky propõe. Isso, além do conhecimento prévio e da familiaridade cultural que eu possa ter com a imagem. Isso tem a ver com formação erudita, né, com o estudo que eu faço sobre aquilo. E aí sim a gente entra no campo específico da história da arte, da restauração, da história propriamente dita. Então, basicamente, iconografia é o estudo da imagem, e esses 3 Panofsky que são os níveis que a gente acostuma, ou pelo menos eu acostumei os meus alunos a ver isso, né, mas eu aprendi assim na faculdade. Muito bom. Realmente é muito importante. Esse livro vira parceira da gente, né? Trabalhar com esse tipo de análise. Eu esqueci de falar aqui, mas muita gente me pergunta, só fazendo um parênteses para todo mundo que pergunta e é curioso aí. O nome da Atlantis, quando eu abri a Atlantis, quem deu foi o Alex. Foi? Eu não lembrava, foi? Foi. Eu tenho uma cota nessa empresa, então. Tem. Foi muito legal. Bom, então você podia falar para a gente um pouquinho sobre a primeira globalização visual da história e o que motivou a expansão visual, os desdobramentos, reinvenções e misturas? Antes, só para eu citar um exemplo para vocês entenderem a importância da iconografia na restauração, só um exemplo, depois a gente vai pegar outros exemplos, se o tempo permitir. Mas só para vocês terem uma ideia, né? Há 5, 6 anos atrás, a Matriz Cachoeiro do Campo passou por uma restauração abrangente. E dentro do projeto do IFAM estava a retirada de 2 correntes que seguravam as luminárias da igreja e elas vinham do teto da igreja. Do teto da igreja e passavam na frente dos 2 retábulos laterais. Se julgou que aquilo atrapalhava no visual da igreja, que aquilo era improvisado, e as correntes foram retiradas. As 2 luminárias de prata maciça ficaram sem lugar para ficarem penduradas. Se a pessoa que fez o projeto tivesse tido um contato prévio com a iconografia, sabia que as correntes tinham que sair exatamente daquele lugar. Elas pendem de um lado do sol, do lado do que é o lado mais sagrado
ao lado esquerdo de quem entra, que a gente chama de lado do Evangelho, né? Uma pende do Sol, iluminando justamente a imagem do Bom Jesus de Bolsas, ou seja, o Cristo, e a outra pende da Lua, né? Iluminando a parte que é reservada à Virgem Maria, a parte feminina. O Sol masculino e a Lua feminina. Então, as duas correntes estavam no lugar certo. Elas estavam saindo, ou seja, elas seguram a luminária que ilumina os dois retábulos, né? E são as duas luminárias que Deus cria, tá? Deus cria duas luminárias para iluminar o dia e uma para iluminar a noite, que é o Sol e a Lua. Foram corrente. Isso é um desconhecimento da iconografia, só para vocês terem uma ideia, né? Só para terem uma pequena ideia da importância do estudo iconográfico em qualquer tipo de intervenção que a gente vai fazer numa peça. Que é algo que não Realmente. acontece com os meus alunos, eu espero que não, porque eles têm muito tempo de iconografia. Mas essa ideia da mundialização das imagens é uma coisa que eu trabalho muito no livro, que fala muito hoje do mundo conectado, né? A gente está vivendo a era da internet, vivendo já a era da televisão, esse mundo muito conectado que a gente está vivendo hoje é uma coisa já de mais de 100 anos que está se aprofundando agora numa velocidade só. A primeira mundialização das formas acontece logo em seguida das grandes navegações. Quando os navios se lançam ao mar, os navios portugueses e espanhóis se lançam ao mar em direção à África, à América e à Ásia, eles levam não só pessoas, armas, eles levam consigo livros. Pela primeira vez isso aconteceu na história, eram livros impressos, não eram livros da mão, como era na Idade Média. Eram livros impressos, feitos em série, com várias imagens, e esses livros, então, eles começaram a homogeneizar um tipo específico de conhecimento. Você podia, pela primeira vez, por exemplo, ver um chinês. O cara podia desenhar um pagode chinês e esse pagode chinês ser gravado em Antuérpia, por exemplo, que era um centro liveiro por excelência, e uma pessoa do Brasil podia ver um pagode chinês. Isso é curioso. Quando você não entende esse processo de globalização, isso dá margem a muitas interpretações errôneas. Um exemplo, por exemplo, é a igreja de Nossa Senhora do Ó, de Sabará. Quando você visita a igreja de Nossa Senhora do Ó, ela é muito famosa por ter chineses, né, que é aqueles painéis com motivos de árvore do paraíso, vários chineses ali. Os guias de lá, a gente fala que aquilo foi feito por colonos que vieram da China. Não há nenhum vestígio que isso aconteceu. Não há nenhum vestígio documental que isso aconteceu. Era preciso que colonos da China viessem para Nossa Senhora do Ó e fizessem chineses? Não. Se a gente compreendesse a circulação de livros em larga escala, a gente veria que isso vinha através de gravuras. Isso chegava aqui normalmente em gravuras. E essas gravuras eram, então, copiadas do nosso livro. Vocês estão me ouvindo bem? Parece que alguém falou que está cortando. O Alexandre parece que está cortando. Alexandre. Está cortando para todo mundo? Para mim está um pouquinho, mas eu consigo te ouvir. Como é que tá aí para vocês? Está cortando, Alan? Alan que tem a internet ultra rápida. Parece que está cortando. É o problema da gente fazer lives na internet ao mesmo tempo. Né? E o sistema de internet de Ouro Preto é péssimo. Pois é, péssimo. Esse é o problema. Então houve essa globalização visual, essa planeta. No livro eu nem uso o nome globalização, eu uso mais planetarização, até para não confundir com a globalização, né? Para uma confusão de conceitos. Mas isso é extremamente interessante. Eu estava com meus alunos de educação semana passada e isso fez com que as imagens católicas, que é o que eu estudo principalmente, né? As imagens católicas ficassem muito parecidas, seja na Europa, no Brasil, no México, no Peru, em Goa, em todos os lugares de Portugal, Espírito, colônias, elas ficaram parecidas. Ficaram parecidas graças a essa circulação em larga escala desses gravados, desses gravuras. Ô, Alex,
fazer uma pergunta já iniciando, né? O termo planetarização, você busca ele do Gruzinski, né? Porque o Gruzinski eu acho que fala desse momento que as navegações portuguesas começam a andar pelo mundo, aí uma pessoa no México, uma pessoa no Brasil, uma pessoa no Japão vai ler Ovídio, vai ler as fábulas de Édipo, né? E da mesma forma acontece com as gravuras, porque Portugal já tinha uma relação há muito tempo com Flandres, né? Desde a Idade Média. E a partir do momento que há que vem a prensa de Gutenberg, né, começa a produzir em larga escala, essa facilidade de comunicação entre Portugal e França acaba meio que ocidentalizando ainda mais o mundo, né, trazendo a cultura da Europa para o Novo Mundo, para o Oriente, e, consequentemente, trazendo esses modelos aqui para Minas Gerais, né? Sim. Quando eu escrevi esse texto, originalmente partiu da minha dissertação de mestrado, eu estava muito impactado com a leitura que eu fiz de dois grandes historiadores. Um, quando ele escreveu O Queijo e os Vermes, um clássico, o Queijo e os Vermes. A gente não tem que se preocupar só com a grande história, e sim com a micro-história. As pequenas relações que acontecem, às vezes casualmente, nas comunidades mais pobres ou mais distantes, né? Quando a gente soma todas essas vivências da micro-história, a gente tem uma visão muito melhor da macro-história. E o outro foi justamente o Gruzinski, é um francês. Quem quiser começar a ler o Gruzinski, tem um livro fantástico dele, que chama O Pensamento Mestício. Inclusive, o começo do livro é justamente uma frase do nosso Mário de Andrade. É uma frase famosa que o Mário de Andrade diz assim: eu sou um tupi tocando alaúde, ou seja, eu sou um índio que vive no Brasil, né? Mas que também não sou mais índio, porque eu sou descendente português, já misturado, e toco instrumento europeu. O próprio movimento de arte moderna do Brasil, o movimento modernista, ele mostra isso, que é o movimento antropofágico, que veio logo depois, que é você, que representa tão bem, né? Que é você engolir, comer o que vem de fora e regurgitar algo novo. Isso realmente acontece em qualquer instância, em qualquer época, em qualquer período. Nós sempre estamos em contato com o outro, seja espacialmente, de outras pessoas que estão longe espacialmente da gente, como acontece com o tema de estudo do próprio meu, ou então distantes, não só espacialmente, mas distantes temporalmente. Né? Você pode ver, por exemplo, pinturas em cavernas, né, que se repetem depois em pinturas muito mais recentes, ou seja, esses caras estão vendo pinturas reproduzindo essas pinturas em pinturas 1.000, 2.000 anos depois. Então, a influência do Gruzinski é evidente. Né? O Gruzinski realmente, ele não inventa esse olhar, né? Isso aí já está nos modernistas brasileiros, ele estuda tão bem e apaixonado pelo Mário de Andrade, né? Mas ele de uma forma acadêmica, né? Faz isso para a história e para a arte. Ele, por exemplo, estuda a influência indígena na Catedral do México. A própria Virgem, que é a padroeira da América Latina, eu tive a oportunidade de conhecer o manto, né? Ela está pintada no manto, né, de perto, e que lá as pessoas acreditam que é miraculoso, né, que ela apareceu miraculosamente. Ela é uma virgem mestiça, ou seja, existiu um ateliê local que já estava no começo do século XVI pintando de forma mestiça, ou seja, uma Virgem Maria, né, que é algo mais europeu que isso, né, porque ela é representada branca, né, caucasiana, mas com o rosto, né, a técnica, o próprio suporte, porque é um manto feito com agave, uma planta típica do México, é tudo mexicano, ou seja, uma virgem mestiça. Né? Isso acontece com a nossa também, né, que é originalmente de Conceição, e que depois fica negra, acontece esse mesmo mestiçamento. Isso é fantástico. Isso está realmente no Sérgio Gruzinski. É interessante notar também que você citou o Ginsburg aí, né? E como a metodologia do Ginsburg para o Panofsky diferenciou a interpretação que eles tinham do Tiziano, né? Que o Panofsky enxergava o Tiziano como um grande erudito que lia os clássicos, mas na verdade ele lia as versões vulgares, né? Da mitologia helênica, né?
Sim. Isso porque a história não é uma ciência exata, né? Então, a gente pode ver as mesmas imagens e isso mostra como a iconografia pode nos levar a leituras completamente diferentes. E um exemplo disso é o que o Alan mostrou. Para o Panofsky, o Tiziano era um cara extremamente culto, que lia em latim, que entendia o vídeo, e ele mostrou, dentro acreditar que o bispo está certo, porque ele fez uma leitura muito mais recente, que mostra que ele não lia latim, não era culto, e, na verdade, ele estava copiando gravados mais antigos, que é mais ou menos o mote do meu livro. É a cópia, né? A gente pode ter uma falsa ilusão, por exemplo, que o Aleijadinho era extremamente culto, né? Quando a gente vê as esculturas dele. A gente não sabe se ele era culto, porque a vida dele é muito fragmentária, a gente não sabe muitos dados. Mas não era necessário ser um escultor culto, era necessário ser um escultor talentoso. E tudo aquilo estava nas gravuras. É verdade, você até mostra algumas no seu livro, né? Para quem não... E algumas imagens, será que dá tempo de mostrar? Para quem não conhece, não sei se vai dar para ver aí, mas esse é o livro do Alex, Discurso da Imagem. Acho que é muito importante, chama Discurso da Imagem, Invenção, Cópia e Circularidade na Arte. Para quem trabalha com restauro, com história da arte, enfim, é um livro essencial para desenvolvimento de todos os trabalhos, assim. A gente do restauro, a gente utiliza esse tempo todo, como você disse, é extremamente importante entender a iconografia para conseguir fazer uma proposta de intervenção adequada, né? No processo de restauro. Tem mais gente entrando aqui. Você quer que eu trouxe umas imagens para o pessoal entender. Pode mostrar, fica à vontade. Vou ver se eu consigo, porque eu sou analfabeto nessas coisas também. De tecnologia a gente não entende muito. Eu percebi isso que a gente realmente não entende. Deixa eu ver aqui. Auxiliando aí, se você tiver. Vou apresentar agora. Tá. Deixa eu compartilhar. Vocês estão vendo? Estão vendo a tela? Agora está abrindo. Está entrando. Isso. Deu para ver? Deu. Sim. Agora abre o seu arquivo. Sim. Vocês estão vendo aí a máscara africana que eu estou mostrando? Ainda não. Estamos vendo só a sua tela do computador, a tela de fundo, com os seus arquivos. Você tem que abrir a imagem, Alex. Eu abri. Alex, abre o arquivo da apresentação primeiro. Ainda Eu achando que é problema da internet. Você abre o arquivo da apresentação primeiro e vai compartilhar, depois compartilhar a janela e escolhe o da apresentação. Tenta aí de novo. Eu não fiz isso, eu estou achando que é problema da internet. Não é só você fazer a opção correta lá no apresentar agora. Aí, agora está aí. Agora sim. Estão vendo? Isso. Então. Agora você vai no seu PowerPoint e coloca a apresentação. Aí, perfeito. Estão vendo, né? Isso. Sim. Desculpe minha ignorância. Tá tranquilo. Eu fico feliz que eu não estou só na minha ignorância, porque a Tainá também teve as mesmas. Eu também não entendo nada. Não, você não está sozinho, não se preocupe. Mas só para a gente ter uma ideia dessa planetarização e como que isso é mundial, né? Isso não acontece só no nível das gravuras europeias, isso acontece em todos os níveis. Essa que a gente está vendo, essa espécie de mascarão, e esse aqui, isso pertence ao acervo do Museu Regional de Caeté. E claramente são mascarões de origem africana. Pode ter sido feitos aqui, a técnica, a feição, isso tudo nos remete à África. Então, ou seja, não é só com a Europa que acontece. Outra coisa que eu já citei é a China. Tem uma aluna minha que acabou de fazer um TCC agora, aluna do curso de restauro, né, a Chicava, ela é de origem nipônica,
ela se interessa muito por arte oriental. Está estudando essas porcelanas, todo mundo já deve ter visto essas porcelanas. E ela percebeu que várias dessas porcelanas foram copiadas nas nossas igrejas, ou seja, isso não acontece só ao nível das gravuras, isso está acontecendo também com porcelanas. Olha aí, como que não é preciso os colonos de Macau estarem em Sabará para fazer isso. É só levar essas porcelanas para lá. Existia. E era em grande quantidade que essas porcelanas existiam. Copiou várias, são centenas dessas porcelanas. É interessante que elas não foram feitas na China. Elas são falsificações inglesas. Se hoje a China é famosa por falsificar coisas, no século XVIII era a Inglaterra que falsificava. E aí a gente tem uma das chinesistas de Nossa Senhora do Ó. É muito estudado pela Júlia. Ela está preparando um artigo agora para apresentar no FMG. Vai ser um trabalho bem legal. Olha, outra coisa curiosa, na matriz de São Bartolomeu, a esse livro, essa espada. É o símbolo de São Bartolomeu. Essa espada, ela é tipicamente árabe. Isso mostra também a grande influência árabe na nossa cultura. Não só porque Portugal esteve sob influência, mas porque os árabes chegaram aqui no século XVIII e XIX. E nós temos certeza disso, porque em Cachoeiro do Campo tem esse túmulo, né? E nesse túmulo tem uma inscrição em árabe na parte de cima. Aí a foto provavelmente não vai dar para ver, mas a gente tem essa escrita, é uma oração para Alá. Ou seja, o cara não só é árabe, como ele é humano, ele é islâmico, né? Ele se converteu ao catolicismo. E é curioso, porque ele está enterrado no cemitério do Santíssimo Sacramento, cemitério católico. Não tem cruz, tem só um jarro, né? E essa oração. Provavelmente ele mentiu lá para o pessoal e falou que era católico. Isso é só para vocês entenderem como que essa mundialização é fascinante. Em Cachoeira do Campo também, essa prataria fantástica, que eu conheço bem, eu trouxe só algumas para vocês verem, são peças feitas por um artista. Olha que curioso essa mundialização das coisas. Um artista que nem podia estar aqui, porque os franceses eram impedidos de estarem aqui, né? Era proibido. Era um artista francês chamado Bru, esculpiu isso em Cachoeira do Campo com prata da Bolívia. Olha como as coisas estão todas interconectadas. Né? Vocês estão me ouvindo, gente? Porque eu não estou vendo ninguém, eu estou vendo só minha tela. Não, estou te ouvindo. Está ouvindo, né? Estamos todos a ouvir. Oi? E a prataria de imensa. Outra coisa que eu até mostrei para os meus alunos da pós-graduação é o uso de gravuras, né? Fazem várias pinturas serem muito parecidas, como acontece, por exemplo, com uma natividade que aparece aqui na Capela de Belo Vale. Ela aparece praticamente idêntica na igreja do Bom Jesus de Matosinhos do Cerro, aparece na igreja de São José de Tapanhoacanga, natividade, com os mesmos personagens, com o mesmo carneirinho, com as mesmas colunas. Aparece aqui exatamente igual, né, uma pintura de André Gonçalves, um grande pintor português. Todos os nossos artistas estão copiando André Gonçalves aqui. E depois nós descobrimos aqui que ela também está numa pintura de Sebastiano Conca, um italiano. Depois nós descobrimos que, na verdade, André Gonçalves copiou de Sebastiano Conca. Quando ele chegou em Portugal, gravadores copiaram André Gonçalves e essas gravuras chegaram em Minas Gerais. Para ter uma ideia como que é uma coisa fantástica, como que essas imagens elas começam a dialogar entre si. Daí a gravura que chegou aqui, essa gravura pertence ao acervo do Pilar de Ouro Preto. E só para vocês terem uma ideia de como a iconografia pode nos auxiliar na restauração, como um braço da história da arte, a gente tem essa anunciação do nascimento de Cristo, que está na igreja de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias. Eu também mostrei esse exemplo semana passada para os meus alunos da pós, que era tido como uma anunciação do século XVIII. Né? Só que nós percebemos que, na verdade, a anunciação ela é feita com duas gravuras diferentes, recortadas e coladas. A gravura da esquerda é de um missal do século XVIII, e a gravura da direita é de um missal do século XIX, de 1887, ou seja, ela é muito tardia. É uma gravura muito tardia. Isso explica porque, de um lado, da cena de Antônio Dias é mais barroco, do outro lado, mais clássico. Da direita é de 1887. Essa pintura não pode ser nem rococó, nem do século XVIII. Ela é do fim
XIX, ou seja, quase já século XX. Isso mostra como a iconografia é importante, inclusive, para datar a peça. Né? Datar a peça. Outra coisa também é que artistas muito populares também fizeram uso dessas gravuras. Aqui a gente tem uma anunciação do nascimento de Cristo da igreja de São José de Itapanhuacanga, perto do Cerro. Aqui a gente tem a gravura de São José. E é interessante, quando a gente pega o piso, a gente vê que o artista de São José não entende perspectiva. Né? As linhas não se convergem num ponto de fuga, o que não acontece com a gravura original, que é baseada em Rubens. Né? Ou seja, esse artista está ali sob pressão dos encomendantes, está se virando para conseguir representar da forma que ele sabe, da forma que ele aprendeu. Ou seja, não é um artista erudito, a gente vê claramente aí, que não entende, inclusive, a do ponto de fuga. Isso é bem... E aqui, não vou mostrar muita coisa nem por causa do Alan, o Alan vai falar também. Uma ressurreição de São José, de Nova Era, outra ressurreição de Cristo da Igreja Matriz de Santana dos Montes, uma outra ressurreição de Cristo da Igreja de Livramento, no sul de Minas, para que são as idênticas, né? E a gravura original, que é de Rubens, né? Que é rubensiana, uma gravura de rubensiana. Uma crucificação de Cristo que está na Igreja de Livramento. E aqui, uma crucificação de Cristo que está em um missal. Quem passou as fotografias do livro de livramento foi a professora Kelly. Eu agradeço ela se ela estiver aí na live. Eu já fico aqui agradecido desde já. E só para terminar, como que isso está na arquitetura, na escultura de relevo, a gente pode pegar, por exemplo, esse desenho do Aleijadinho, da Igreja de São Francisco de Assis e São João do Rei. Fantástico esse desenho, muito estudado, né? Muito detalhado. A gente pode ver, por exemplo, no tímpano da igreja, há uma cena da estigmatização de São Francisco, que ele usa, inclusive, de forma muito parecida aqui em Ouro Preto. Não é ele que faz a de São João do Rei, finalmente, ela vai ser feita de outra forma, por outro artista. Mas o Cristo, aí, com 6 asas, ajoelhado, estão presentes no desenho original, que está preservado no Museu do Povo. E está aqui, o São Francisco. E isso aparece em vários missais, são missais tipicamente franciscanos. O Concílio de Trento permitiu que os franciscanos continuassem com sua missa, que já tinha na época 300 anos, então eles não aboliram a missa franciscana, ao contrário de outras missas que foram abolidas a favor da missa tridentina, né? Eles continuaram com a missa deles, e aí a gente tem um missal feito uma cidade fundamental. Os melhores missais do século XVIII, os melhores do século XVIII, XVII, XVI, são todos feitos em Antuérpia, especialmente na tipografia plantiniana, chamado Plantin, que fez essas melhores gravuras que a gente conhece. Isso aí é só para a gente ter uma ideia, tá? Vou voltar aqui para a tela. Interromper. Alex, eu gostaria de fazer uma pergunta. Não sei se faço agora ou depois. A gente ia abrir para as perguntas no final da apresentação, se vocês não importarem. Tá, então eu já fiz ali a minha inscrição no chat. Obrigada. Eu vou passar a palavra para o Alan, para a gente não alongar muito, e aí depois a gente abre as perguntas. Então. Isso. Tá bem. Eu também não vou alongar muito, não, porque mais ou menos durou 1 hora essas lives, né? E gostaria de agradecer a Tainá por ter me convidado para participar disso, ao lado do Alex, né, que já é meu professor da graduação. E acho que é uma oportunidade muito bacana que foi apresentada. É bacana lembrar que o Alex falou também do Conselho de Trento, né, que ajudou a criar uma iconografia quase imortal para a Igreja Católica, porque os artistas não precisariam mais inventar as formas, já estava tudo pré-definido nas gravuras e tal. Isso deve ter ajudado bastante nessa difusão da iconografia cristã, né? E o Vitor Serrão, ele afirma que isso, se por um lado limitou a liberdade criativa dos artistas,
acabou também por criar essa arte sense a tempo, né? A arte que vai perdurar para sempre. A parte que eu vou mostrar é um pouco, que a Tainá pediu para falar, da importância da iconografia na conservação e restauro. Eu vou apresentar um pouco da matriz de São Bartolomeu. Eu vou abrir aqui o slide para vocês verem. Tá dando para ver aí? Tá abrindo. Ah, tá dando para ver. Só ampliar a tela agora. Sim, isso aí está debaixo do coro lá da matriz, né? O Alex mostrou que é os atributos de São Bartolomeu e tem uma cimitarra, né, no lugar da faca. Mas é importante a gente lembrar que as edificações eclesiásticas, né, que os templos religiosos, enquanto arquitetura, também representam uma imagem, tem uma importância muito grande para a iconografia, porque é uma construção que integra tanto a arquitetura quanto os elementos integrados, né, como os retábulos, como as pinturas, isso tudo a fim de passar uma imagem, né, de certa forma catequizar, porque a gente lembra, vamos pensar lá no século XVIII, uma ínfima parcela da população era catequizada, então, para eles descobrirem, essa é a matriz de São Bartolomeu, eles vão procurar os atributos de São Bartolomeu, vão procurar do São Francisco para saber qual é a irmandade que eles fazem parte, qual igreja eles podem entrar, onde eles vão encontrar alguma ajuda, alguma coisa do tipo. E ter essa compreensão, a gente falando da arquitetura religiosa, né, de integrar todas essas partes da restauração, tanto de bens móveis quanto de imóveis, é fundamental para uma restauração bem sucedida, né? E voltando um pouco lá no assunto da iconologia, para falar de como isso é importante para o restauro, a gente tem que lembrar que uma das formas de salvaguardar um bem cultural é fazer um bom levantamento, né? É fazer um bom dossiê. E a partir do momento que você faz uma análise iconológica profunda de uma obra, de uma imagem, de uma pintura, você está dando uma robustez imensa para ela, porque vai apresentar não somente aquilo que a gente vê à primeira vista, né? Os elementos formais, etc., mas está colocando isso num contexto histórico, que é importantíssimo para a gente atestar a autenticidade do bem cultural, que acho que é a coisa mais importante que a gente tem que prezar hoje, né? A autenticidade. E talvez entre até uma discussão também, Alex, das gravuras e tal, se os artistas mineiros eram originais, né? Se eram originais ou eram autênticos. Talvez você pode explicar isso mais para frente. Então, essa igreja de São Bartolomeu, uma igreja do início do século XVII, início do século XVIII, e ela toma partido das primeiras matrizes mineiras, né? Essa arquitetura com alvenaria de terra, com frontão triangular simples, ornamentação. E um detalhe característico dessas primeiras matrizes, que são as torres em telhadinhos. É uma igreja tipicamente barroca daqui da nossa região. E ela tem um teto em caixotão, muito bonito, por sinal. Foi restaurado só na década de 80, lá pela Beatriz Coelho, faz muito tempo que está sem haver uma restauração. E é uma das primeiras pinturas de teto do Ataíde, data de 1800, né? E segundo a documentação da Judite Martins, ele aformoseou o teto. Então a gente levanta a hipótese de que ele cobriu alguma imagem que já tinha. E dada algumas evidências, né, algumas janelas de prospecção que existem dentro da igreja, a gente acredita que foi coberta alguma obra do Antônio Rodrigues Belo, que o Tiago está estudando bastante, né? Ele até apresentou isso lá no FMG no ano passado. E essa igreja, como eu falei, né, os templos religiosos, eles integram bastante as diversas formas de arte. E aqui a gente tem retábulos do Nacional Português, que são os primeiros, né? Mas na pintura a gente encontra 3 momentos diferentes. A gente encontra uma pintura tipicamente barroca, dessa janela de prospecção com ornamento fitomórfico, que é atribuído a Antônio Rodrigues Belo, né? Encontra uma pintura sem atribuição, mas data de 1718, me parece, está até escrito no livro. E tem a pintura do Ataíde, que é esse querubim que está circundado por rocalhos. E a gente vê uma certa diferença entre a obra do Ataíde, né, as mais recentes, com essa. Principalmente as formas antropomórficas, que estão bem mais duras, assim. Falta aquele sombreamento, né? Parece que eles
traçou as linhas de uma forma mais grossa, não há aquele chiaro escuro que a gente vê principalmente na obra do Caraça. Eu vou até fazer uma comparação mais para frente. E aí a gente tem... A Tainá pediu para falar um pouco de como reconhecer os santos, né, as imagens, as pinturas, através dos atributos. Sim, uma pergunta muito recorrente para a gente, né, que é a do restauro. Como que você identifica uma peça, uma imagem, uma pintura e tal? Através dos atributos ou até mesmo por outros elementos, né, como imagens, por exemplo, que tu faz para identificar aquela peça, enfim. Acho que são temas muito importantes. Sim, acho que o professor... desculpa, Tainá. Prossiga, por favor, eu te interrompi. Não, é que tu disse ali mesmo, né, que é muito importante a gente fazer esse levantamento e eu reafirmo, assim, porque muitas vezes aparecem pedidos, né, de restauro, de projetos de restauro, as pessoas meio apressadas, não sei, querem trabalhar direto, mas sem fazer esse levantamento prévio, né, o histórico completo da pesquisa iconográfica, estilística, é até perigoso, né, fazer uma intervenção de restauro, assim. Então, relance aí dessa etapa do levantamento, que inclusive, para quem trabalha com projeto, é o primeiro tópico ali do projeto, do roteiro do IEFA, né, do levantamento exigido para ser feito o projeto para a obra de restauro, e faz total diferença na hora que a gente vai propor uma intervenção, de fato. Então, nunca pode deixar essa parte de lado, né? Com certeza. Preferência como especialista na área. Vou passar a fala para você. Você pontuou algo muito importante, né, que é o caráter multidisciplinar do restauro, que a gente vai integrar químicos, historiadores, restauradores, arquitetos, engenheiros, né? E na última live, acho que foi do Fernando, ele falou que ele é artista, né, mas ele deixa o lado artístico de lado. A gente tem que saber delimitar essas coisas também. Exatamente. É Sim. tipo, o restaurador não pode ser artista, o artista pode ser restaurador. Mas o restaurador não pode ser artista, De forma... né? Jamais pode intervir na autenticidade da obra, usando a sua criatividade. Mas não deixa, a gente não pode se furtar de entender um pouco de arte, né? De entender dos estilos, dos períodos. E a igreja de São Bartolomeu tem um caso curioso, porque ela é uma igreja do início do barroco mineiro, né? Mas tem uma ornamentação rococó no teto. É um teto encaixotão típico do período barroco, mas com ornamentação rococó. E isso se repete também lá na Matriz de Cachoeira do Campo e em outros locais de Minas. Isso chega a ser importante quando a gente vai colocar no levantamento, uma descrição, para testar a autenticidade, que houve uma alteração, mesmo que tenha sido lá no século XVIII, XIX e tal. Mas é importante a gente ter esse conhecimento. E para adquirir esse conhecimento, para entender os atributos, entender os períodos que a gente vai trabalhar, né, exige principalmente leitura. Por exemplo, para os atributos, no TCC eu falei um pouco da iconografia dos santos lá de São Bartolomeu e utilizei basicamente a legenda áurea do bispo Jacopo da Varazze, que ele tem um calhamaço com a geografia de muitos santos da Igreja Católica, e ele descreve a história dos santos, né? Vai falando um pouco dos atributos. Por exemplo, São Bartolomeu aqui está carregando uma cimitarra, parece, né? Mas o atributo dele é a faca e o livro. E aqui está claro isso, porque ele é o santo padroeiro, então eu acho que os artistas ou quem financiou a obra não ia se furtar de colocar esses atributos do santo. Mas os outros santos, como a gente vai ver mais para frente, eles não têm atributo algum. E parece que, o Alex falou das gravuras, parece que eles são inspiração da mesma gravura, embora a gente não tenha encontrado, alguns elementos se repetem, né? Os santos estão apoiados num monte, tem um toco de árvore, etc. Esse aqui é São Marcos, que curiosamente São Marcos está representado 2 vezes nessa igreja, tanto na ilharga quanto no teto. Geralmente não se repete, né? E o atributo dele eu acho que é o leão alado, né, Alex? Depois você me corrige aí se eu estiver errado.
E aqui é o Santo André, que está sem atribuição também. Aqui está dá para ver a Legenda Áurea? Esse livro é ótimo. É esse livro aqui que o Alan falou, gente. Sim. Esse é o best-seller da Idade Média e tem todos os santos até a época que ele foi escrito, século XII. Quem quiser estudar mais sobre eles, está aqui a calhamaço. E é muito, muito interessante, né? Acho que é de 1360, não sei. E aqui é o Santo André. E por exemplo, como não tem um atributo aqui, o artista ele colocou aqui, ó, inserido o nome de cada santo nas molduras, para que se possa conhecê-los, né? E aqui foi o que eu acredito ter sido a inspiração, algumas gravuras, né? São uma gravura de 1700, que é o episódio do Jardim de Getsemane, na qual Jesus recebe a visita dos anjos e os apóstolos são pegos dormindo, né? E é engraçado ver porque algumas coisas se repetindo, um monte verdejante, as árvores, os apóstolos apoiaram nesse monte. Isso aqui é a mesma coisa, a árvore parece muito com a que é representada. E aqui é outra representação que mostra o santo apoiado no monte, né? E também lá no teto de São Bartolomeu é uma representação da Virgem e de Jesus Cristo. E notem como o estilo do Ataíde está diferente, né? Está muito mais duro, drapeado, não está tão leve, não está tão detalhado, né? Parece que ele pesou bastante a mão para fazer, mas para frente a gente vai ver umas comparações. E aqui são as vocálias. Dá para ver que nas vocálias ele teve um capricho imenso, né? São de fatura belíssimas, com os gradientes entre as cores, né, entre o azul, o vermelho, e os aconcheados também são bem acabados, os festões, as flores, mas não lembra o que a gente vê, por exemplo, no teto de São Francisco de Assis ou na Santa Ceia do Caraça. E aqui a gente pode comparar algumas coisas. Isso aqui é a Santa Ceia do Caraça. Vocês vão ver que em 1800, para a época do Caraça, ele repetiu alguns motivos, né? Alguns modelos. Por exemplo, a face dos santos, que são muito semelhantes, a barba, o cabelo. O São Pedro, a barba é a mesma, cara. Deixa eu ver se não está aqui. A barba, o cabelo, é a mesma representação, inclusive a paleta de cores que ele utilizou para compor o São Pedro é a mesma. Isso aqui é o Jesus, a posição mais ou menos nesse santo representado. E aqui eu vou entrar um pouco na pesquisa do Tiago sobre Antônio Rodrigues Belo, né? Que há alguns elementos característicos, típicos da obra do Antônio Rodrigues Belo, que seria essas árvores, né? E o que leva a gente a acreditar que o Ataíde pode ter copiado uma obra do Antônio Rodrigues Belo lá em São Bartolomeu. Isso aqui é uma janela de prospecção, um elemento fitomórfico. Do lado esquerdo é em São Bartolomeu e do lado direito acredito que em Cachoeira, né? E dá para ver semelhança na formação dos elementos fitomórficos, mas principalmente na paleta de cores, que também é típica do início do Barroco, né? Que é um fundo escuro, com dourado e vermelho. Acho que eu finalizo minha fala por aqui. Agradeço muito a oportunidade, Tainá, agradeço a Alex e a todos que acompanharam. Eu que agradeço muito vocês dois. Eu acho que é um assunto muito amplo, né? Tem muita coisa para falar sobre isso. Mas espero que a gente possa retomar esse assunto numa próxima live, quem sabe. Eu queria só aproveitar a presença do Alex aí para falar um pouquinho mais sobre o teu livro, o que motivou você a escrever esse livro, o Discurso da Imagem, né, que foi teu último livro, e que eu achei super legal, porque eu achei a linguagem dele, acho que foi bem sua intenção, né, uma linguagem bem didática, assim, para qualquer pessoa conseguir entender, o que eu acho muito importante, porque o que a gente mais vê, não sei vocês, né, mas eu vejo muito no mercado, assim, atuando no trabalho, uma dificuldade das pessoas de na academia chegar para as pessoas que estão ali cuidando do bem todo dia e as pessoas na comunidade mesmo.
Então, eu achei super legal esse livro, uma linguagem super didática, assim, para uma pessoa não precisa entender muito do assunto para entender o que tu está dizendo. Aí, podia falar um pouquinho para a gente, acho que alguém pediu para mostrar aí, vou mostrar de novo o livro, não sei se está dando para ver, o discurso da imagem. Depois a gente pode deixar disponibilizado lá o link para os locais onde se encontra para comprar, né? E vou mandar. Mas aí você podia falar um pouquinho para a gente o que motivou a escrita desse livro. O que você... O pessoal está pedindo o link. Ô, Thiago, se você conseguir, põe o link aí. O Thiago está aí na sala. O Thiago quer saber. O Thiago que está com a imagem do Facebook, do discurso da imagem. Quando a gente conversa, comigo, conversa com o Thiago, na verdade. O Thiago é meu alter ego. O Thiago é aluno nosso da pós-graduação, no mestrado da UFMG, estudando o Antônio Rodrigues Belo. Né? Vai ser o elo aí, o trabalho do Alan vai ser a continuidade do trabalho do Thiago. Né? Bom, esse livro, Tainá, o cerne dele é a minha tese, é a minha dissertação de mestrado. Quando eu entrei no mestrado, eu tinha duas ideias: escultura no mestrado, escultura e doutorado. Foi isso que eu fiz. E quando eu resolvi publicar agora, eu tive que praticamente reescrever, porque eu queria que ele atingisse um público amplo, de várias formações, não só os historiadores da arte, mas arquitetos, historiadores, não simplesmente amantes da arte, amantes da história, com formação específica na área. Eu vi aí, dei uma olhada aí quem está na live, tem muitos historiadores da arte aí na live, e a gente, de vez em quando, discute isso, né? Porque pessoas, muitas vezes de outra área, pegam um campo, conseguem escrever um livro muito mais palatável e muitas vezes divulgam informações errôneas, né? E acaba ficando conhecido. Basta a gente ver os best-sellers, né? Do Brasil. Exatamente. Os jornalistas, e não foram os historiadores. E a culpa dos jornalistas? Não, a culpa dos historiadores, porque estão escrevendo de uma forma difícil, que o público em geral não entende. Então, eu sempre tive para mim, e sempre falo para os meus alunos isso, a gente tem que escrever para dois públicos. Se for um artigo para análise para uma revista científica, tudo bem. Se gosta de florear o texto acadêmico, tá muito fácil. Mas se for para atingir um público amplo, eu acho que os objetivos dos estudos acadêmicos é atingir um público amplo, tirar esse conhecimento que fica restrito só à academia e levar isso para todo mundo, isso é obrigação nossa. Né? Até para não usar essa cisão que há, clara, né, entre comunidade e a universidade, no caso do Instituto Federal, porque as pessoas não sabem. Então, a obrigação de fazer isso. Os jornalistas, como tem o texto geralmente mais fácil, fazem isso com maestria. Né? E quando eu apresentei para essa proposta, para essa editora, como editora do jornalismo, editora jornal, eles acharam interessante a linguagem. Falaram, isso é engraçado, você escreveu de uma forma como a Tainá disse, para atingir um pouco mais amplo. Então, a gente gostou, a gente vai publicar. Publicaram no selo deles, que é para trabalhos mais acadêmicos, é um selo mais específico, né? Mas eu acho que é muito legal, acho que atingiu, apesar da pandemia, não houve ainda o lançamento físico, infelizmente, a pandemia pegou a gente muito, mas teve uma repercussão bem grande, assim, eu fiquei muito satisfeito, tanto no Brasil como no Portugal, né, que foi lançado ao mesmo tempo no Brasil. Então, fica a dica aí para quem está escrevendo, quem está querendo escrever alguma coisa, de pensar no público da bolha. Né? Também quer entender isso. Né? Por exemplo, Alan vai falar sobre São Bartolomeu. Se ele falar de uma forma que só vai atingir quem está na universidade, o que a comunidade vai fazer com ele? A igreja vai cair no chão. Exatamente. A comunidade tem que se sentir dona disso. Os restauradores, historiadores da arte, arquitetos fazem o que podem, mas eles são visitantes em geral na comunidade. É a comunidade que mantém aquilo de pé, não é o IFAM, nem o IEF, é a comunidade. É a comunidade que há 2 anos levamos a Beatriz Coelho lá, o Alan lembra, né? Porque uma vez o Alan foi atropelado e para a festa não foi. Bons tempos. A Beatriz
Ela morreu. Esse fogo, gente, que ela mostrou, ele ia ser perdido. Ele estava desmontado, jogado no chão, tanto que algumas partes dele se perdeu. A atriz Coelho, que anos depois fundaria o Secor, conseguiu, através de fotografias antigas do Silvio de Vasconcelos, montar o fogo e recuperar o lugar que ele está. Na época, ela nem fez a restauração, ela só fez a exposição. Então, ele precisa urgentemente de ser restaurado. Mas olha a importância, ela voltou lá, 40 anos depois, para a comunidade, muitas pessoas lembraram dela com muito carinho. A Beatriz só tomava café na minha casa. Ela teve que morar lá com os alunos dela. Né? Então, isso mostra como que a gente não pode se desligar da comunidade. Esse livro realmente é um livro que eu escrevi pensando tudo bem amplo. Eu acho que você teve uma sacada ótima, assim, para todo mundo. Porque realmente é uma dificuldade grande da gente. É como você disse, né? Nós que atuamos na preservação dos bens, a gente vai para uma atuação momentânea ali, né? Para restaurar, conservar, enfim. Mas quem realmente vai conservar aquilo é a comunidade, de fato. Eles têm que entender, né, o que eles têm em mãos aí. Então, achei ótimo, assim. Bom, eu quero agradecer novamente vocês dois, achei maravilhoso, assim, agradeço a parceria de sempre. Tem Alex, pergunta, não esquece as perguntas, não. Então, eu quero abrir agora para as perguntas. Achei que estava Só estou agradecendo novamente. Mas a Miriam queria fazer uma pergunta, né? Não sei se tem mais alguém, mas então estamos abertos aí. Bom, eu agora, obrigada, Alex e Alan, que eu conhecia de nome, mas eu agora tenho uma pergunta até para os dois, uma para cada um. Primeiro, Alex, eu gostaria de saber, no caso daquela anunciação que você mostrou, que foram 2 gravuras, uma do século XIX, quer dizer, uma mais antiga do que a outra, é possível que a parte mais recente foi uma repintura, ou as duas foram pintadas na mesma época? Eu só gostaria de saber isso, né? Porque às vezes existe um caso de uma repintura e quem repintou pegou a referência mais recente que ele tinha, né? E aí uma observação a respeito do André Gonçalves, ele chegou até São Paulo, né? Nós temos um caso e as pinturas franciscanas que são cópias do André Gonçalves. E aí, para o Alan, eu fiquei curiosa, Alan, a respeito da presença do Ataíde aí na matriz de São Bartolomeu. Se ele... como que vocês sabem que é realmente dele, né? Se isso tem alguma documentação, se teve uma documentação a respeito disso, porque realmente as referências são poucas, e se não poderia ser o caso dessa assim, discrepância numa qualidade de estabelecer comparação numa qualidade de pintura. A gente sabe que era comum também os responsáveis pela empreitada passar ela para outros pintores e só acompanhar, né, o processo e depois vir concluir alguma coisa. Você acha que pode ser alguma coisa nesse sentido? Obrigada, viu? E, novamente, eu só gostaria de destacar que realmente os trabalhos interdisciplinares, não só historiadores apoiando os restauradores, mas muitas vezes algumas coisas, algumas descobertas nossas são em função dos trabalhos de restauro executados. Obrigada. Bom, Miriam, pela sua presença, fico muito lisonjeado, né? Essa dúvida que você teve, eu tive também. E olha a importância da gente fazer sempre um disciplinar. Eu sou só um historiador, não sou restaurador. Acho que nem teria muita paciência para ser restaurador. Mas agora realmente se viu que não há pintura subjacente. Então é uma pintura mais nova. Mas olha, se fizesse a prospecção, pode ser que essa sua fosse verdadeira. Isso aconteceu. A gente não identificou ainda, mas eu acho muito provável. É bem interessante. A gente pode ir lá averiguar, né? Agora eu fico esperando.
A Tainá mesmo, de vez em quando eu pego a Tainá e a gente vai fazer uma prospecção, né? Ó, faz esse negócio aqui, você acha que isso vai auxiliar nos fundos. Agradeço pela pergunta, Miriam. Prazer receber você. E, então, como o Alex disse, né, a história não é uma ciência exata. A gente vai partindo por interpretações, etc. E principalmente quando a gente fala de história da arte, em Minas, nas Minas coloniais, né, que há uma escassez muito grande de documentos. São Bartolomeu é um caso disso. Há muito pouca documentação acerca disso. Mas há o dicionário de artistas e artífices da Judite Martins, no qual, na seção que ela fala das obras que o Ataíde pegou, né, há o aformoseamento do teto por parte do Ataíde. Né? A gente sabe que quando ele exerceu a carreira militar, quando ele era alferes, ele viveu um tempo em São Bartolomeu. Mas essa é uma possibilidade também. Pode ser que ele pode ter pintado as ocales, que as ocales realmente são maravilhosas naquele teto, e alguém pode ter feito os motivos antropomórficos. Eu acho que há essa possibilidade, sim. E, como o Alex disse, é um estudo que eu iniciei agora, então cada sugestão dessa, cada colocação vai me auxiliando a ter uma compreensão melhor daquele todo. Né? Agradeço muito pela colocação, eu vou até anotar aqui. Mais alguma pergunta, gente? Alguém quer aproveitar o momento? Teve pergunta aqui na... Deixa eu ver aqui no chat. Foi mais uma enquanto isso. Se aparecer alguma outra, me interrompe. Enquanto isso, eu vou perguntar as outras perguntas. Tá, quando o Alex falou a respeito contou essa história da Beatriz, eu me lembro, eu acho que para nós que estamos trabalhando, principalmente aí, não importa se na pintura, na talha ou na imaginária desse período do barroco, né? Realmente o papel da comunidade ele é fundamental, né? Porque são elas que são guardiãs. E eu acho que a gente tem mesmo que tirar essa certa empáfia que a gente tem e fazer as obras de divulgação, porque é muito comum você entrar numa igreja e se a comunidade está lá, se tem alguém, ela pergunta, quem é você? Porque eles se conhecem, sabe que você é um estranho. E quando você fala o que você faz, tal, eles falam, não, mas vocês não vão estudar, a gente quer tanto que vocês venham aqui, porque eles querem saber daquilo ali, né? Então, acho que esse papel que a gente tem, de estar lá na comunidade, de dar esse retorno, então, quando você vai lá, pede para acessar os documentos, eles falam, mas depois você me manda o que você escreveu. Importante. Então, eu sou assim, uma entusiasta dessa presença que a gente tem que ter nas comunidades, para dar essas respostas para eles. Senão, nós vamos ficar nessa questão de derrubar as estátuas, sem saber por que a gente está derrubando. Então, é isso. Oi? Conseguiu rastrear? Mais pergunta? Eu vi uma colocação. A Paula perguntou, ela disse, sou leiga no assunto, mas tenho o hábito de visitar igrejas. Para direcionar o olhar, quais são os detalhes mais importantes nas obras que podemos observar ao entrar em uma igreja? Nossa, se for... São muitos detalhes, né? É muita coisa, mas... Mas eu acho interessante o que tu disse uma vez numa aula sobre ter uma hierarquia, né? Sim, acho que algumas coisas... Sim, algumas coisas são fundamentais. Primeiro, a gente entender, no caso de Minas Gerais, esse desenho todo, a fachada, quase sempre um adro, uma fachada, o coro, um tapa-vento, né? Você passa ali do lado do tapa-vento, o coro, onde ficava o coral, o instrumento musical, a nave, que é aquele espaço onde fica o povão na missa, os altares laterais na nave. Em Minas, quase sempre, nós temos igrejas de uma nave só, raríssimas vezes 3 naves, geralmente vai ser uma nave. Depois um arco, que é o cruzeiro, um arco que divide ali a parte maior, a parte menor do fundo, que a gente chama de capela-mor, onde está o altar principal. Né? E algumas coisas são interessantes, por exemplo, se for uma igreja mais
a gente vai esperar a presença de algumas irmandades que se repetem. Por exemplo, tem que ter a Irmandade do Santíssimo Sacramento na Igreja Matriz, no MOR, no altar-mor, e nos laterais é praticamente obrigatório ter o Rosário dos Negros e São Miguel e Alma. Na menor de Minas, que é Ouro Branco, quando só se fez 2 retábulos, quais são as duas invocações? Só do Rosário, São Miguel e Almas. E há geralmente uma hierarquia, que é uma coisa, inclusive, pouco fotografia, há uma hierarquia da colocação desses retábulos. Geralmente, há uma prevalência de, por exemplo, a Virgem Maria ou Cristo do lado do Evangelho, do lado da Epístola, do lado direito de quem entra, santos menos importantes. Por exemplo, se eu tiver que colocar na mesma igreja a Maria e Santo Antônio vai passar para o lado da Epístola. A Virgem Maria geralmente passa para o lado do Evangelho. Se for Bom Jesus e Virgem Maria, a Virgem Maria vai para o lado da Epístola, Bom Jesus, mas passa para o lado do Evangelho. Né? Se for Santo Antônio e Santa Teresa, por exemplo, quase sempre o Santo Antônio, por ser homem, ele passa para o Evangelho, Santa Teresa passa para a Epístola. Lógico que não é matemática isso, não é sempre que a gente vai encontrar assim, mas eles seguem hierarquia. Então, seria mais para conduzir o nosso olhar quando a gente entra. Agora, não é da pintura ou da escultura, talvez você tenha também perguntado sobre isso, não sei direito sobre qual aspecto você, mas, por exemplo, só uma escultura e uma pintura, para você identificar aquilo, se é aleijadinho, se não é, qual época que é, tem algumas coisas que interessam muito o historiador da arte ou o restaurador. Por exemplo, o formato dos olhos, o nariz, a orelha, a boca, o queixo, como que esse artista, por exemplo, pinta as marcas do cabelo, como ele faz a dobradura do tecido, como ele faz isso tudo a gente tem que nos treinar, né? Treinar os nossos olhos para conseguir observar essas nuances da escultura e da pintura e conseguir, então, identificar o artista ou a época. Mas, como eu disse, iconografia e história da arte não é matemática. Né? Sempre a gente vai estar pisando num campo polêmico. E é quase como aprender um novo idioma, né, Alex? Você entrar numa igreja, você vai olhar a tarja, vai olhar o retábulo, vai identificar que é rococó, que é nacional português. Isso aí exige bastante estudo, discussão, né? Eu acho uma área bastante interessante. Depois que eu comecei o curso, cada igreja que eu entro é uma experiência completamente nova. Eu acredito que todo mundo que faz restauro, eu acho que é meio surtado com isso, né? Quer sempre ver igrejas novas, quer ver retábulos, é ótimo. Também tem a observar as pinceladas, né? Também, não só a pincelada, exatamente. Mas muitas vezes a gente está em outro campo, né? Por exemplo, na química, que tipo de pigmento que foi usado. Exatamente. Tem várias ciências auxiliares aí. Né? É uma área multidisciplinar, né? E, Alex, tem uma coisa que... Tudo bem, querido, Mônica? Mônica, tudo bem? É interessante que quanto mais a gente olha, mais parece que a gente não cansa e vai descobrindo mais coisas, né? Porque vai andando, vai percorrendo, parece um ratinho, assim, pelos cantinhos, querendo futucar tudo. E essa coisa mesmo da gente encontrar similaridades e tentar encontrar a assinatura do artista quando não tem uma obra assinada, ela passa por um percurso realmente muito complexo, e são nesses detalhes, nesses pormenores, que a gente consegue, às vezes, identificar, né, possíveis obras de determinados autores na ausência de documentos, né? Sim. Mas não apontar com tanta certeza, porque a gente sabe que o documento ele termina sendo a certidão, mas indicar, né, a partir desses detalhes que são muito importantes na hora que a gente faz essa leitura da imagem. Dessa polêmica, o Aleijadinho, né? O Aleijadinho. Exatamente. Em torno das obras do Aleijadinho. E a gente vivencia isso aqui em Salvador, né? Porque tudo foi dito como de José Joaquim da Rocha, e agora estou eu correndo atrás para saber se é dele ou não, né, minha? Para saber o que é, o que não é, porque foi dito que as maiores e principais obras teriam saído do pincel dele.
né? E a gente sabe que uma pintura de teto de grande porte, né, não sai primeiro da fatura de uma única pessoa, porque existia toda uma oficina por trás, né? Então vai se buscar nesses pormenores das principais figuras que eram pintadas, né? Às vezes no centro do medalhão ou em cartelas laterais, que normalmente era o principal artista que fazia essa pintura, esse risco, e em detalhes menos, digamos, pitorescos, né, menos importantes, eram dados justamente aos seus alunos, né? Bacana. Bacana mesmo. Boa sorte. Eu Tenho acho legal tentado. o trabalho de vocês. Eu achei legal também que a Alex você falava muito isso nas aulas também, né? Que eu acho muito interessante, porque quando você começa a estudar arte pelo viés da iconografia, né? Da análise iconográfica, você começa a ver que não é só um monte de obra de arte, tem um discurso de fato ali, né? E que hoje a gente é analfabeto para ler aquilo, né? E antes não, as pessoas liam tipo com fluência, né? Elas entravam nas igrejas e sabiam tudo o que estava acontecendo ali. Era uma mensagem, de fato, né? Através de imagens. E como a gente perdeu isso, né? Assim, com o tempo, é impressionante. Eles são os analfabetos da fé, né? Eles não Exatamente. sabiam ler, mas eles conseguiam explicar aquilo com muita precisão. Aos poucos, com as próprias reformas que a igreja foi passando, a gente foi se desvencilhando de. Então, a gente tem um problema com a questão dos símbolos que estão presentes ali, mas a questão estilística. Por exemplo, a Mônica aí falou de Salvador. Eu lembro quando eu comecei a estudar, aí eu entrava numa igreja de Minas, aí, beleza, agora eu entendi. Passava para outra, meio também analfabeto, entendi. Quando eu fui em Salvador a primeira vez, eu falei, nossa senhora, não entendi nada. Eu tive que entrar com aquela igreja, né? Eu fui um dia sobre o Egito, sobre a simbologia no Egito Antigo. Eu falei, nossa, mas eu sou analfabeto. Os caras conseguem entrar ali e conseguem ler aqueles hieróglifos, tudo faz sentido. Então é uma questão mesmo de vivência de estudo. Estou lembrado aqui que eu fui para a turma do Alan no Rio, você lembra, Alan? E quando a gente entrou no mosteiro, deu um nó na cabeça dos alunos, a gente não tem nada parecido aqui. Não tem nada parecido. Aí o Alan falou, que isso? É rococó? Que é isso que tá aqui, né? Eu falei que era maneirismo, eu falei, que isso é maneirismo? Que loucura é essa, meu Deus? E o engraçado é essa coisa, né? Barroco. Aí você vê nos livros muito barroco de Minas. Quando a pessoa vem para Salvador, que vê o barroco de Salvador, você, mas isso aqui é barroco? Sim. Né? É uma coisa muito diferente. E aí a gente vai ver, como Alan também mostrou, né, juntamente com você, Alex, assim, as gravuras elas se tornaram essenciais por conta dessas cópias, porque teria que seguir um modelo, né, a partir de entre aspas, padrão, porque o encomendante queria uma anunciação, uma visitação, uma Santa Ceia, né, então passava por isso. Mas onde é que você ia justamente encontrar a assinatura desse artista? Né, e as repinturas que vêm por cima. Isso é muito complicado. A gente teve o caso mesmo da São Domingos, que quando foi feito o restauro, tinham 5 repinturas, inclusive documentadas. Né? E aí, o que é que passa a ser original, o que é que passa a não ser mais original? E aí vem a grande discussão, o que é que permanece? Permanece aquela pintura mais recente, porque teve todo um contexto para poder ela estar ali, ou você vai para a pintura primeva do século XVIII, né? Então, isso é complicado. Aí a gente vai nos livros, busca os atributos para poder identificar determinado santo que era Antônio e virou Chico, né? Acontece muito. É por aí você vai justamente fazendo assim, o que tinha um manto marrom, daqui a pouco ele já tem um manto azul, e isso é muito complexo. E aí, o que é que fica? O que é que tira? Vai validar como? Né? Tem horas que a gente seguir essa questão da iconografia também dá um nó na cabeça. Sim. Né? Porque você não sabe mais o que é real e o que não é. Sim, verdade. É um pouco do caso. Eu falo no meu livro isso. O barroco são muitos. Não existe o barroco. O que nós demos o nome de barroco, na verdade, é uma amontoada de formas. Vai pegar, por exemplo, o que tem em comum? São Paulo, Rio, Minas, Bahia, Pernambuco.
ao norte, Portugal, Lisboa, né? Tudo barroco português. Itamar, né? O que é isso? Verdade. Talvez está, talvez está ligado à questão da autenticidade, Alex, porque tipo, acho que não dá para a gente imprimir os conceitos da escola de Frankfurt lá no, no século XVIII, né? Mas eles fizeram cópias, mas adaptando para a realidade mineira, para a realidade local, né? Em Minas, Rio de Janeiro, na Bahia. Então, de qualquer forma, acho que seria autêntico, mesmo sendo cópia, né? Sim, lógico. Sim, com A certeza. invenção, né? A invenção da obra. Com certeza. Tem uma pergunta aqui do Samuel Iana. Eu acho que até consigo responder isso, que acaba sendo, às vezes, um problema que a gente tem. Assim, que ele fala, em Minas, a expectativa dos párocos em inovações nos templos, há muitas intervenções das comunidades por inovações das imagens e decoração dos templos históricos. Aí só dar o exemplo de uma situação que aconteceu comigo, inclusive. A gente foi fazer um projeto, eu e a Alê, tá aí assistindo também, lá de uma igreja, e tinha uma escultura que tinha acabado de ter sido restaurada pelo Grupo Oficina, assim, em termos técnicos estava impecável, né, são muito bons. E aí a imagem estava guardada, assim, num depósito. Eu falei, uai, se ela acabou de ser restaurada, por que ela está no depósito, né? A gente nem era o nosso foco, a gente foi lá para os integrados, né? Mas a gente ficou curiosa para entender por que ela está escondida. E aí eles disseram que o pessoal não gostou, porque considerou que ainda estava com cara de velha e de escultura e não entendeu o que foi feito ali. E aí eles iam mandar repintar, já tinham contratado até o pintor para repintar a peça, porque a comunidade não aceitou. Aí a gente realmente, às vezes, tem esse problema, mas também tem outros paróquias que já são super conscientes, né? Lá em São Tomé, o pessoal contratou o restauro, o projeto, tem um áudio ligado aí. E daí eles contrataram o projeto para ser feito tudo da maneira correta, né? Assim, como deve ser. Então, tem os dois lados, né? Eu acho que ultimamente a gente tem tido párocos muito mais conscientes, assim, da importância do restauro, o que é o restauro. Muitos padres, muitas paróquias realmente não entenderam o que é um processo de restauro. Muitas vezes, quando contratam a gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mostrar o que é um projeto de restauro, como que é, qual é o objetivo, para a pessoa entender, inclusive, o que ela está contratando, assim. Né? Muitas vezes não sabem, tanta gente fazendo reforma, falando que é restauro, que as pessoas não conseguem distinguir reforma de restauro. E aí a gente costuma ter, de fato, esse desafio, assim, na área. Eu espero que ele diminua com o tempo, que é o objetivo também dessas lives, né, de conscientizar as pessoas do que é esse trabalho multidisciplinar que a gente faz com tanto carinho. Acho que a Mônica tocou num ponto muito interessante também, que é se a gente deixa a repintura ou a obra mais antiga, né? Acho que pode até citar um pouco do caso de Cachoeira, né? Que tem a obra de Antônio Rodrigues Belo. Com certeza. E aí, como é que fica? Eu acho, aí eu não sei, acho que tem que ter várias discussões, tem que ir lá na teoria, buscar as cartas patrimoniais, acho que a Cristina tá vendo, ela vai até puxar minha orelha se eu falar coisa errada, mas acho que tem que haver uma discussão com a comunidade, né, e documentar, acho que documentar é o principal, como fazer uma análise iconográfica, fazer um levantamento e deixar esse documento atestando que há isso por baixo, e se caso a comunidade vise poxa, a gente não se identifica mais com esse teto, a gente quer o anterior, vai estar documentado e possivelmente pode-se fazer alteração, né? Com certeza. E acho que até mesmo se a gente tivesse tecnologia suficiente para remover sem perder o que está removendo, né? Que seria incrível. Sim. Ainda assim, eu acho que geraria um outro debate, que é retirar aquele forro, aquela pintura do contexto que ele está inserido, né? Sim. Se isso... O que ia gerar isso, né? Qual a leitura que a gente ia fazer dessa obra se ela não está mais onde deveria estar? Eu acho que sempre a gente vai ter desdobramentos e desdobramentos. Mas o que você falou é muito importante. Acho que documentar é essencial sempre.
No caso de Cachoeira do Campo, eu lembro quando foi feito organizou um debate, né, com os professores italianos, inclusive, que entendiam disso, tinham passado por situações parecidas. A comunidade foi contra a retirada, né, da pintura que está lá. Ao mesmo tempo, o Tiago, não sei se o Tiago está aí na sala ainda, o Tiago provavelmente ia ser a favor, porque é o que ele estuda, né? A pintura principal que ele estuda está por baixo da que está hoje em Cachoeira do Campo. Só que a comunidade toda tem as fotos de primeira comunhão, desde o século XX, as fotos é aquela pintura, apesar dela não ser totalmente com a palha da igreja. E eles me perguntaram, a comunidade me perguntou, e Alex, o que você acha? Aí, eu sou historiador, sei da importância que está por baixo também, mas também sou da comunidade. Eu aprendi a jogar bola no aro daquela igreja, meu primeiro beijo foi no aro daquela igreja, é um lugar que a gente fala, é um lugar de encontro ainda em Cachoeira do Campo. Eu assisti eu fiz primeira comunhão naquele de pais casaram naquela igreja, toda a minha casa é aquela pintura. E aí? O historiador tem que falar, comunidade, então são assuntos complexos mesmo, difícil. Com certeza. A Miriam quer fazer mais uma colocação aí. A gente, vocês têm tempo? Eu tenho, pode fazer. Não, mais tem agora é tempo. Exatamente. Não, mas às vezes tem um tempo de permanência no chat, alguma coisa assim. A Mônica sabe, conhece, eu já comentei essas histórias com ela. Em São Paulo tem 2 exemplos assim que já se tornaram ícones, né? Um é menos conhecido, que se refere à pintura da igreja da Nossa Senhora da Boa Morte. Que ela ficou durante muito tempo, as tábuas foram repintadas, depois inclusive retiraram, substituíram por novas e encontraram as tábuas em prospecções, viram que tinha uma pintura assim, importante debaixo, né? Então, só que essa pintura ela tinha partes faltantes, né? Havia já se perdido, mas por uma decisão da comunidade que também via nessa questão da recolocação da pintura no teto da Capela Mor como importante, até para entender aquele espaço do que significava a Boa Morte, né? Era uma pintura da coroação da Nossa Senhora, depois da Assunção. Você tem toda uma leitura ali, um conjunto que passa pelo imaginário, quis que a pintura fosse completada. Então, foram-se buscar as referências, aí foi, na época não havia ainda, eu ainda não havia notícias de quem era o autor. Depois eu consegui, inclusive, descobrir quem foi. Mas se completou a pintura, porque a comunidade pediu. Se procurou, foi uma pesquisa muito extensa, mais de 300 gravuras para se chegar numa que realmente atendesse e completou-se a iconografia da pintura, né? E o outro caso, que também teve ele não teve tanta discussão, ele foi mais curioso, que é o caso da pintura da nave da Capela Mor da Igreja da Ordem Terceira do Carmo, de São Paulo. Porque, como Mário de Andrade escreveu no livro dele que a pintura era do jesuíno, ele fez pesquisa e realmente está certo, a autoria está totalmente documentada, mas a pintura que se via desde quando Mário escreveu até algum tempo atrás, se falava, não, essa pintura tem alguma coisa errada, não é jesuíno, pode ter partes que mas o processo de tombamento, o historiador que conduziu o processo, ele foi muito inteligente, porque o que foi tombado foi a pintura de jesuíno, porque a grande aposta era que, quando fosse possível fazer uma prospecção e um trabalho com técnicas adequadas, que se retirasse o que estava lá. E isso, Mário de Andrade falou isso lá em 1944, que a pintura era do jesuíno que devia estar embaixo, não aquela que estava lá. O processo de tombamento foi no final da década de 90, em 98. Então, quando o trabalho começou, só lá em 2008, 10 anos depois do tombamento, se chegou à pintura do jesuíno do Monte Carmelo, que é o que está lá hoje, né? Então, são processos que também não são fáceis.
Mas eu acho que desses dois a decisão foi muito acertada, né? Podia ser um desastre, mas foi o certo, né? Então, Ótimo. é isso. E tem um caso também de uma comunidade que pediu para fazer uma réplica, porque era uma capela de São Tiago. A pintura que havia dele era boa, mas quando foi para o restauro, fez-se um raio-x e viu-se uma pintura muito interessante embaixo também. E aí, qual que ficava? A comunidade quis as duas. Ela pediu para fazer uma cópia para que estava visível e que se retirasse para ficar outra que estava embaixo também. Né? Olha que interessante. Miriam, depois você me passa esse exemplo dessa comunidade, porque foi justamente o que se aventou no Cachoeiro do Campo, que não foi feito porque já tinha chegado no final o recurso. Ah, não, eu passo sim. Né? O Júlio Moraes que fez o restauro e que fez a cópia, né? O ateliê dele fez uma cópia. Então, mais alguma pergunta? Alguém? Mais alguma colocação? Eu não vi nenhuma no chat de novo. Bom, então a gente pode encerrar por aqui. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta. Eu queria agradecer, Tânia, agradecer a iniciativa. Achei que foi gente aqui, muita gente participou, muitos colegas também, professores, né, do Instituto, os professores de outros lugares, estudantes, gostei muito. Acho que um dos poucos pontos positivos do coronavírus. Sim. Né? Propiciou esse tipo de discussão que, do contrário, teria que ser feito num congresso, num evento, que deixaria muitas pessoas impossibilitadas de estarem presentes, até porque tem que pagar, tem que se deslocar para outra cidade, e pessoas que são curiosas ou amantes do tema não vão nesses eventos, porque são eventos caros e muitas vezes a linguagem acadêmica. Agora, Sim. a live não. Muita gente está participando porque gosta. Eu acho realmente a oportunidade que o corona deu de aproximar as pessoas, mesmo na distância, que não tinha sido previsto no começo da pandemia. Né? Espero que isso seja uma das poucas coisas que permaneça. Esse processo do reinventar é que foi muito importante, inclusive, para a nossa área, que é como você falou, Alex, né? Há quanto tempo eu não vejo você, Miriam? Há quanto tempo eu não lhe vejo, Alex? E, de repente, a gente, né, se vê reaproximando nesse contexto, e é com você mesmo, é o lado positivo de tanta coisa negativa que a gente, né, está envolvido. Eu lembro que teve uma eu gosto muito de rock também, um desses grupos de rock nacional falou assim, aquele que é de Minas, que fala que ele enche o Mineirão, que ele fala muito dessa coisa de encher o Mineirão. Ele falou assim, em um show eu consigo encher um Mineirão. Eu fiz uma live que eu enchi 10 Mineirões. Né? Então, exatamente. Então, o que acontece? A gente está conseguindo alcançar um público que com certeza não estaria presente se fosse um evento físico. Né? E de fato isso a gente estava conversando sobre isso hoje, porque bom, eu nem tinha tido a ideia de fazer as lives ainda, até que um colega muito querido convidou para falar sobre o trabalho de restauro, né, da Vima Patrimônio, da Vima Arquitetura, o Vinícius. E aí eu vi que muita gente me deu retorno dizendo que finalmente entendi o que era o meu trabalho. Eu falei, caramba, as pessoas não entendem de fato. A minha família mesmo, muita gente da minha família não entendia o que é que eu trabalho, o que eu faço tanto, porque cada hora eu estou num canto, às vezes estou trabalhando em casa, às vezes não. Enfim, as pessoas realmente não entendiam. E aí a gente achou que seria interessante convidar profissionais de todas as áreas que atuam com a gente no processo de restauro, né? Historiadores, museólogos, turismólogos, enfim, todos os profissionais que atuam nesse processo de preservação do patrimônio cultural junto a nós, cada um com o seu papel, para tantas pessoas, a comunidade e até mesmo as empresas que muitas vezes contratam a gente. Eu acho que às vezes inocentemente sem saber que é importante, que existe dentro do restauro também um outro universo, né?
existe restaurador que trabalha com papel, existe restaurador que trabalha com tecido, com madeira, com vidro, enfim, alguns lidam com mais de um suporte, mas enfim, eu acho que é sempre uma área que a gente trabalha em equipe, uma equipe enorme, com vários profissionais atuando juntos para entender aquele bem, para conservar aquele bem, para, né, a ação da educação também é extremamente importante, que também tem profissional qualificado para fazer isso. Então, a gente começou a convidar os profissionais justamente para apresentar esse universo da preservação e como a gente trabalha junto, como que esse trabalho todo é feito, né? Como que cada um atua e qual a importância de cada área dentro também da restauração. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Espero que a gente faça mais lives aí, como a nossa colega disse, né? A gente está alcançando um público que é exatamente o que a gente queria, né? Pessoas que talvez não queriam, né, num congresso, que não são da área, mas que estão tendo a oportunidade de conhecer um pouco desse universo tão grande da preservação do patrimônio. Eu gostaria de agradecer obrigada. também, agradecer a Tainá novamente pela oportunidade, ao Alex por ter me permitido compartilhar com ele esse espaço, né? Acho que para mim foi muito engrandecedor ter colocações tão ricas como da Miriam, da Mônica, todo mundo perguntou. E elogiar essa iniciativa, Tainá, porque a gente tem que desmistificar isso, que o restauro é uma simples reforma. O pessoal acha que é só chegar lá, jogar uma massa corrida e tá pronto, né? É muito mais complexo, é uma ciência, né, que envolve várias disciplinas, várias opiniões, e muitas vezes a gente não vai chegar a uma resposta, como é o caso de colocar uma pintura antiga ou uma nova. Então, eu acho que essas lives vão levar essa discussão a um novo patamar e alcançar a gente que, de outra forma, jamais teria acesso mesmo, né? Valeu. Sim. Muito obrigada, gente. Obrigada pela disponibilidade de vocês, principalmente vocês dois, Alan, Alex. Espero que a gente tenha mais oportunidades aí de desenvolver mais temas, falar sobre mais coisas. Tchau, e agradeço a todo mundo. Não sei se tem algum restaurador aí assistindo a gente criou uma página que chama União dos Restauradores, para a gente tentar se unir, se fortalecer mesmo, divulgar o trabalho de todo mundo. Eu acho que a gente está muito espalhado pelo Brasil, então muita gente, é um mundo pequeno, mas que quase ninguém se conhece, é no Instagram mesmo, chama União dos Restauradores. Tô vendo que a Manuela tá aí, ela é da sua turma? A Manuela, eu conheço a Manuela, uma querida. Ela foi minha aluna na FAOP. Mas eu não lembro se ela foi antes ou depois de mim, que eu formei. Oi, gente, boa noite. Oi! Eu sou da turma antes da Tainá. Antes? Isso, você é antes da minha. Foi muito legal, foi muito boa a live. Obrigada. E eu espero que a gente possa mesmo se encontrar muito mais, porque é isso que o Alex falou, nem sempre a gente tem a oportunidade de estar saindo para poder ir em congressos e se encontrar, e por aqui está sendo tudo muito mais fácil. Com certeza. A iniciativa, viu? Parabéns para vocês. Obrigada. E vamos nos encontrar mais por aqui. Vamos. Gente, então é isso. Uma boa noite para vocês. Um grande abraço. Mais alguém falou alguma coisa? Formando vocês restauram na FAOP antes da engenharia mecânica. É bacana. Alex, seguimos quebrando a cabeça com nossos IFES, né? Abraço a todos. Obrigada. Abraço. Tchau, abraço. Tchau. Boa noite, gente. Tchau. Muito obrigada. Até mais.